Olá, aqui é a professora Celimara e nesta videoaula vamos falar sobre as noções básicas de como os ossos crescem. Na verdade, como nós crescemos em estatura ao longo da nossa vida. Então, especial atenção será dada à ossificação endocondral. Prontos? Vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho de esqueleto. O esqueleto é uma organização de ossos. No nosso corpo, o nosso esqueleto tem duas partes funcionais. É uma divisão própria do esqueleto. O esqueleto axial, porque axial vem de axis, que é o eixo central do corpo. Então, os ossos que estão nesse eixo central pertencem ao esqueleto axial. Que ossos são? Os ossos que estão na cabeça, os ossos do crânio, os ossos que formam o pescoço, o osso hioide e as vértebras cervicais, e os ossos que formam o nosso tronco, que são as costelas unidas ao externo, que é o osso anterior do tórax, as vértebras torácicas, as vértebras lombares, o osso sacro e o osso cóccix. Além do esqueleto central, axial, nós temos também o esqueleto apendicular, que é a segunda parte do esqueleto. Apendicular vem de apenso, pendurado, preso. Esse esqueleto apendicular nada mais é do que aquela parte do esqueleto que está preso ao axial. Quem são? Os nossos membros, os membros superiores e os membros inferiores. Os nossos membros estão unidos ao esqueleto axial, o apendicular está unido ao axial, pelos cíngulos ou antigamente chamados de cinturas. Então tem o cíngulo do membro superior, que prende o membro superior ao esqueleto axial, e o cíngulo do membro inferior, que prende o membro inferior ao esqueleto axial. A maioria dos ossos dos nossos membros são chamados ossos longos. Por quê? Porque eles têm um comprimento maior do que a largura ou a espessura. Esses ossos são extremamente fundamentais no nosso crescimento em estatura e é para esses ossos nós vamos dar especial atenção hoje. Então, como é que é formado o nosso esqueleto? Ele tem cartilagens e ossos. São dois tipos de tecido conjuntivo. A cartilagem é uma forma flexível e semi-rígida de tecido conjuntivo. Elas são importantes para unirem os ossos nas articulações, como por exemplo entre as vértebras da coluna, nós temos as vértebras juntas por discos cartilaginosos. Também são responsáveis por revestir as superfícies ósseas articulares, então ele reveste a parte do osso que vai deslizar no outro osso na articulação. É comum a gente ouvir dizer que as pessoas estão com problema na cartilagem do joelho, é nessa parte da cartilagem, a cartilagem que reveste o osso. E também são substituídas por osso no processo do crescimento ósseo, tá? O osso é uma forma rígida e especializada de tecido conjuntivo. É diferente da cartilagem e tem função específica de sustentação, que é para dar rigidez ao nosso corpo, proteção, porque produz pelos ossos as cavidades que protegem os órgãos internos, base para o movimento, que é a partir do osso rígido que o músculo traciona e move o osso nas articulações, armazenamento de sais, porque nós temos um estoque aí de cálcio e fósforo que é importante para o osso, mas temos onde recorrer em uma necessidade especial, e também armazena a medula óssea, que são células responsáveis pelo suprimento contínuo de células sanguíneas. São, na verdade, é um órgão hematopoiético. O que é isso? Faz poiese, produção de hemato, produção de células sanguíneas. Mas não é uma função do osso, simplesmente porque está no interior do osso, a gente acaba citando aqui. Como acontece então o desenvolvimento ósseo? A maioria dos nossos ossos leva muitos anos para crescer e amadurecer. Nós passamos desde a infância até o final da adolescência, amadurecendo e crescendo. Todos os ossos derivam do mesênquima, que é um tecido conjuntivo embrionário. E esse desenvolvimento acontece por dois processos diferentes. Nós chamamos de ossificação intramembranosa
e ossificação endocondral. Intramembranosa é aquela onde a própria membrana do mesênquima, olha, intramembranosa, dentro da membrana. A membrana do mesênquima forma um molde dos ossos. A ossificação acontece a partir do mesênquima, vai dando origem às células ósseas dentro desse próprio molde. É a ossificação que acontece em grande parte dos nossos ossos, em especial bem evidente nos ossos da cabeça. A ossificação endocondral, que é a que nós vamos dar atenção hoje, acontece a partir de um molde de cartilagem, ou seja, endo, dentro, condral, condro é relativo à cartilagem. A cartilagem forma um molde e a partir deste molde o osso vai se desenvolver. Então esse molde vem do mesênquima, o mesênquima se desenvolve em tecido cartilaginoso, dá origem ao tecido cartilaginoso, e aos poucos este molde de cartilagem vai sendo substituído por osso. Esse é o crescimento que nós vamos estudar hoje, o crescimento dos ossos longos. Aprofundando um pouquinho, para a gente seguir adiante, mesênquima o que é? É um tecido conjuntivo embrionário que dá origem aos fibroblastos e começam a formar as fibras elásticas e colágenas, que são características do tecido conjuntivo. É o tecido a partir do qual quase todos os outros tecidos conjuntivos se originam, em especial hoje o tecido ósseo e o tecido cartilaginoso. No local onde o osso vai se formar, mensagens químicas específicas fazem com que as células mesenquimais se aglomerem na forma de um futuro osso e, em seguida, desenvolvam-se em condroblastos. Condroblastos são células da cartilagem muito jovens, capazes de uma atividade muito grande. Esses condroblastos secretam matriz extracelular. Esta matriz constitui a cartilagem hialina. Ele produz a cartilagem hialina e produz então esse molde de cartilagem. Com o desenvolvimento, esses condroblastos vão dar origem aos condrócitos, que são as verdadeiras células de cartilagem. Lembra? Condro, cartilagem. Ócito, célula. Condrócito, célula de cartilagem. Um revestimento desenvolve-se em torno deste molde cartilagíneo que veio do mesênquima. Esse revestimento, então, passa a ser chamado de pericôndrio. Peri está em volta, côndrio, cartilagem. Veio do mesênquima e é capaz de produzir novas células, novos condroblastos. Tem uma atividade muito grande esse pericôndrio e é responsável pela origem de novas células de cartilagem.